uns slides, aí a gente vai comentando aqui, tá bom? Então vamos lá. Um momentinho. Estão vendo aí agora? Consegue ver a imagem aí? Consigo. Centro de Mídia, Educação São Paulo, certo? Por que isso aí? Toda a nossa atuação aqui na videoaula, mesmo quando a gente estiver em sala presencial, nós temos que fazer um alinhamento com o Centro de Mídia de São Paulo, né? Vocês têm que assistir a aula, Sociologia, a aula do senhor do Centro de Mídia é amanhã, então vocês assistam a aula. Quem não conseguir assistir, eu vou copiar e vou pôr no nosso grupo, como também essa nossa videoaula. Então vocês vão assistir no Centro de Mídia, respondendo as atividades lá que tem no Centro de Mídia também, e as atividades que eu vou encaminhar lá para o dia 25, tá bom? Vai passando para os outros colegas também. Perfeito? Então, qual que é o nosso assunto hoje? Minorias. E o que é minorias? Como foram, historicamente, tratados os povos originários do Brasil? Quem que é os povos originários do Brasil? Hein? Professor, não escutei. Quem vocês acham que são os povos originários do Brasil? Quando Cabral chegou aqui, alegando a descoberta, tinha ser humano morando aqui, não tinha? Sim ou não? Nossa. Ele não encontrou os índios? Sim. Então, eles são os originários, os povos nativos do Brasil. Eles foram denominados de índios porque Cabral estava a caminho das Índias, ele alegando, pensando que tinha chegado na Índia, ele chamou os nativos de índios. Mas, na verdade, são nativos da América do Sul, no atual território do Brasil. Perfeito? Então, minorias e os povos originários do Brasil, nós podemos conhecer, e conhecemos até hoje, os índios, certo? Perfeito? Perfeito. Então, vamos lá. Qual que é o objeto nosso aqui dessa aula hoje? Minorias na sociedade do século XX. Nós estamos no século XXI, então no século passado, certo? Negros e índios, imigrantes, refugiados, entre outros. Esses são considerados as minorias do século XX, século passado, perfeito? Posso continuar? Sim. Então, vamos lá. Só relembrando, então, na outra aula nós abordamos também minoria. Hoje já estamos dando continuidade. Quando falamos em minorias sociais, Certo, professor. é importante entender que nós não estamos falando em minorias numéricas. O que é a minoria numérica? Menor número de pessoas em detrimento de um maior número de pessoas em questão quantitativa, certo? Mas não é isso que nós estamos falando de minoria. Estamos falando de uma categoria analítica social histórica. Perfeito? E vamos falar, então, também sobre a questão indígena, né? Então, vamos aqui o esboço das minorias no Brasil. Grupo de pessoas em situação de opressão e menor representatividade. Né? Pessoas que são oprimidas e, devido a isso, também têm menor representatividade. Quem são eles? Os indígenas, que é o nosso assunto hoje, né? Os índios, mulheres, negros, LGBTQIA+, deficientes, entre outros. Até aí, tudo bem? Tudo bem. O segundo grupo, segunda item nosso, não se trata apenas de um grupo social, né? Então, não se trata apenas de um grupo social, mas de suas diferenças colocam esses grupos em situações de vulnerabilidade e risco social. Então, essa minoria oprimida, discriminada, torna entrando em situação de Professor, mas ainda hoje vulnerabilidade é e as risco minorias social. mulheres? Hein? Ainda hoje é as minorias mulheres? Mulheres, índios, negros, né? Tá, Deficientes, entendi.
Esse pessoal, a gente sempre, esse setor da sociedade, que a gente tem que entender as suas necessidades para tirá-los da situação de vulnerabilidade. Que forma? Garantindo seus direitos. Então, o terceiro item aqui da nossa abordagem, seus direitos não são garantidos. E muitas vezes, se tem, são violados. Perfeito? Perfeito. Podemos continuar então, né? Sim. Então, vamos ver agora aqui, ó. Qual o nome vocês dariam a esse povo representado aqui? Povos indígenas. Indígena. Então, esses povos indígenas são os povos originários do Brasil. Os primeiros habitantes que aqui estavam quando Cabral chegou. Povos originários, são os nativos, os indígenas. Perfeito? Certo. Você sabe por que os índios são chamados de povos originários? Qual era a quantidade de índios no período da colonização? São duas perguntas aqui. Qual era a quantidade de índios no período da colonização? Isso nós vamos ver mais à frente, então. E são chamados também de povos originários. Tá? Então, respondendo aquilo lá, dados demográficos da população indígena no Brasil. Dados demográficos são estudos quantitativos feitos sobre os povos indígenas no decorrer do tempo, na história, né? Então, nós temos aqui um gráfico aqui, ó. Em 1500, quando Cabral chegou aqui, a população seria mais ou menos de 2 milhões de índios. Certo? Em 2010, foi contado no censo cerca de 272 mil. Houve um aumento ou redução dos povos indígenas? Hein? Vamos recapitular. Quando Cabral chegou aqui, em 1500, há 521 anos atrás, era em torno de 2 milhões de índios no Brasil. Perfeito? Sim ou não? Perfeito. Em 2010, foi contado cerca de 272 mil. 272 mil é mais ou menos que 2 milhões? Bem menos. Então, eles foram reduzindo. Se continuar nessa proporção, a tendência é que daqui a uns tempos não existirão mais povos dessa cultura índia. Concorda comigo? Concordo. É a expressão, então, eles fazem parte dessa minoria. Concorda comigo que nós estamos estudando? Perfeito, né? Posso continuar? Pode. Então vamos lá. Próximo quadro aí, ó. Conseguem ver esse quadro aí tranquilamente? Professor, eu estou no celular, não dá para me enxergar direito. Então vou ler para vocês aí. Vamos lá. As marcas de ser tratado como minoria. Como que são chamadas minorias? Né? Quais são as marcas, os rótulos que a sociedade põe nessas pessoas chamadas de minoria? Então vamos lá. Os indígenas são povos do presente que possuem história antes da colonização. Então, quando Cabral chegou aqui, a história deles já existia anteriormente a isso, como existia anteriormente a história do povo de Cabral. Só que em situações adversas e distintas, cada um no seu tempo e local. Né? A colonização explorou e promoveu um genocídio indígena. Se eram 2 milhões, e hoje é cerca de 300 mil, houve uma diminuição de várias formas, por doenças, por mortes e por aí vai. Então, um genocídio. Concorda comigo? Sim? Alguém me ouve? Sim ou não? Então vamos lá, o que caracteriza essas minorias sociais? Essas minorias são caracterizadas por quê? Pela ausência de representação, certo? Ausência de direitos, silenciamento
não têm voz na sociedade, uma desigualdade, violências e estigmas, discriminação. Dúvida quanto a isso aí? Alguém pode responder sim ou não? As marcas, então, dessa minoria, as minorias sociais são a ausência de representação, ausência de direitos, silenciamento, sem voz na sociedade, uma desigualdade, violências e estigmatizadas, rotuladas. Perfeito? Alguém quer falar alguma coisa? Hein? Seguindo, então, para o próximo slide. O que é importante a gente entender por essas minorias? No período pré-cabralino, antes de Cabral chegar aqui, existia mais de 1 milhão de indígenas no Brasil, como eu falei, cerca de 2 milhões. Não existia índio, mas sim diversas etnias indígenas. Então não existia só o índio de uma forma singular, mas diversas etnias, diversas culturas indígenas. Perfeito? Não é correto, então, você falar os índios. As diversas etnias indígenas, várias culturas, várias religiões, vários saberes, né? Muito do que foi escrito sobre os indígenas é eurocêntrico. O que é eurocêntrico? Feito como tendo o europeu o centro de tudo, o centro da atenção. O importante é o europeu, eurocêntrico. Então, tudo que se fala dos indígenas, uma visão dos europeus. É importante entender ainda também que os indígenas expressam sua cultura independentemente do que estão vestindo. Então, um índio, nós estamos vendo a figura aqui, um indinho aqui, um jovem índio, vestido com roupas da nosso costume, descendente de europeu, isso não tira a identidade dele de índio, da cultura indígena. Ele continua sendo índio, mesmo estando vestido e usando uma bicicleta como meio de lazer. Ele continua sendo índio. Isso nós temos que entender. Não é a forma como ele se veste que vai tirar ele pertencer à sua cultura. Perfeito até aí? Posso continuar? Tranquilo, então? Nós temos que entender, então, sobre o índio, as etnias, os povos indígenas, ele é índio no campo ou na cidade, é povo, nação, comunidade e seus saberes ancestrais, que eles herdaram dos seus antepassados. Tá? Então, não é a tribo. No campo ou na cidade, ele continua com a sua identidade, né, sua cultura, representando povos, nações e comunidades. E, principalmente, os seus saberes do seu antepassado, dos seus ancestrais. Tá? Tranquilo até agora? Podemos continuar, então? Por que os indígenas são considerados como minorias sociais? Queremos ver uma figura de uma senhora segurando uma criança, representando a cultura indígena. Por que são considerados minorias? É importante a gente pensar sobre isso, né? Vamos dar sequência, então? Minorias e a história. Sociologia e história sempre estão de mão dadas estudando. Os indígenas resistem ao longo da história. Eles foram dominados na América.
tanto do norte, central e do sul, mas nunca sem resistência. Sempre houve uma resistência por parte dos povos nativos, como nós devemos chamar, certo? A visibilidade ou invisibilidade é parte da inclusão ou exclusão dos grupos dos diferentes tempos e espaços. Perfeito? Toda diferença identitária é produzida por diferentes trajetórias das nossas histórias. Então, a história do povo nativo do índio foi contada de uma visão, uma concepção eurocentrista. Diz a história, maldosamente, entre aspas, que a história é contada pelos vencedores. Como nós estamos vendo, em torno de 2 milhões de índios naquela época, para hoje, cerca de 300 mil, eles, na nossa visão eurocêntrica, eles foram perdedores. Então, a diferença identitária é devido à produção da trajetória da nossa história, porque não foi eles que contaram a história deles, a história deles foi narrada e escrita por nós, com uma visão eurocêntrica. Então, minorias e história é decorrência dessa situação. E para refletir, quais são as principais reivindicações dos povos indígenas hoje? Alguém sabe? Eles querem demarcação de suas terras, tranquilo? Mais saúde e várias outras coisas minimamente necessárias para um povo viver adequadamente. Perfeito? Então, precisamos refletir sobre isso também. Aqui nós temos aqui uma presença das terras indígenas ontem e hoje. Então, se vocês verem aqui essas cores, demarcam, delineam, então, as várias etnias que tinha aqui, Tupi-Guarani, né? Várias outras etnias de povos nativos. Então, eles estavam espalhados basicamente na época do descobrimento, povos indígenas no Brasil na época do descobrimento. Então, praticamente todo o território nacional. Cada cor disso aqui é uma etnia, perfeito? Cairó, aí vai. Vocês olhando do lado direito, nesse mapa aqui, vocês vão ver alguns pontilhados aqui mais no sul, sudeste e nordeste, de presença indígena, mais na parte norte do país, mas vocês viram que praticamente eles estão sendo extintos. Esse gráfico mostra perfeitamente a presença dos indígenas na nossa terra, ontem, descobrimento, e hoje. Perfeito? Minorias e a história. Então vamos... depoimento, uma narrativa de um indígena, um nativo, Ailton Krenak. Nós estamos em guerra. Eu não sei porque você está me olhando com essa cara tão simpática. Nós estamos em guerra. Seu mundo e o meu mundo estão em guerra. Os nossos mundos estão todos em guerra. A falsificação ideológica que sugere que nós temos paz é para a gente continuar mantendo a coisa funcionando. Não tem paz em lugar nenhum. É guerra em todos os lugares, o tempo todo. Então, minorias e a história, essa narrativa de um nativo, um indígena, e eles estão em guerra. Perfeito? Isso é para a nossa reflexão. Aqui nós temos a Constituição de 1988, os direitos indígenas, né? Direitos dos indígenas. Então, tem no artigo 231 da Constituição vários artigos para proteger o índio, né? Os direitos dos indígenas sobre suas terras, são definidos enquanto direitos originários, isso é, anterior e criado pelo próprio Estado, né? Então, os índios têm seus direitos garantidos na Constituição Federal de 1988, a nossa Carta Magna. Perfeito? Podemos continuar, então? Continuando, então. Aqui você já vê uma situação diferente. Mesmo eles estando aqui estudantes,
povos nativos, indígenas, num laboratório, aparentemente, né? Lógico que deve ser estudantes, alunos, e nem por isso deixam a sua identidade de índio. O fato de se vestir de forma ocidental, europeizada, ocidentalizada, isso não tira a sua cultura de índio. Então vamos ler um pouco aqui. Somos, ao longo de toda a nossa vida, bombardeados por imagens eurocêntricas sobre o índio. Eurocêntrica, imagem idealizada pelos europeus. Nesta aula, olha você vê, estamos numa aula, aprendemos que precisamos desconstruir essa idealização e dar lugar para os sujeitos históricos falarem sobre si. Então, eles mesmos escreverem a sua concepção como nativos da nossa terra. Podemos, então, abrir um espaço para os senhores, a gente pode ir falando, vocês vão comentando, se tiver alguma pergunta, é hora de falar, né? Então, vocês viram, então, minorias, com várias minorias no Brasil, como eu citei, né? Mas nós, hoje, analisamos principalmente a questão indígena. É um tema muito complicado, difícil de entender, e ainda muito por se fazer. Perfeito? Então, como não tem ninguém querendo abordar algum assunto, fazer alguma intervenção, vamos dar sequência, então, para a gente fazer a nossa conclusão. Então, vou postar aqui uma imagem, a gente vai conversando e analisando. Então, vamos lá. Vocês estão vendo? Sim ou não? Então, vou colocar de novo aqui. Agora vocês estão vendo, certo? Então, estamos apresentando aí, tá? Essa é a imagem que eu queria colocar para os senhores, de forma que possamos, então, fazer uma conclusão. Aqui o mapa do Brasil no centro da figura, escrito questões sociais. Questões sociais. Perfeito? Posso continuar? Então, vamos aqui em cima. Nós analisamos à esquerda. Democracia. Do lado direito, minorias. Ações afirmativas, aqui esquerda abaixo, direita abaixo, índice. Então, no centro, questões sociais, mapa do Brasil, e vamos, então, dissecar essa imagem. Democracia. Liberdade, lá no esquerda, no alto. Liberdade, igualdade, equidade, justiça. Acesso amplo a todos os setores. Então, a democracia seria uma liberdade, uma igualdade, equidade, justiça e acesso amplo. As coisas têm que ser equivalentes. Certo? Ações afirmativas. Caberia, então, medidas do governo. Quais seriam elas? A princípio, nós estamos vendo Bolsa Família, cotas e outras questões que vêm a ser levantadas. Tá? Então, são ações afirmativas. Com relação às minorias, minorias é um conceito antropológico e não matemático. Então, não é minoria por serem menos quantidade de população, mas é uma questão antropológica, cultural, ética, e por aí vai. Tá? Conceito histórico-cultural, subordinação de um grupo a outro, uma visão eurocêntrica. Um grupo domina e subordina outra parte da sociedade. E esses índices, temos o IDH, né? Índice, escolaridade, expectativa de vida e renda per capita. Então, índice de desenvolvimento humano, né? Escolaridade, nós temos que preocupar com isso em relação às minorias, a expectativa de vida e a renda per capita. E outra coisa que isso já podem vocês até interferir a todos nós diretamente, o povo brasileiro, né, que é a concentração de renda. Então, esse seria, então, nossa conclusão sobre a nossa abordagem sobre as minorias, hoje especificamente sobre povos nativos, ou seja, os indígenas. Então, essa seria, então, a nossa conclusão.
Estamos aqui, então, dando por encerrado. Se alguém não tiver nada para perguntar, eu vou encerrando. Agradeço a oportunidade de estar aqui junto com vocês, convivendo à distância, mas pelo menos nós estamos nos mantendo contato e, dessa forma, vocês não deixarem a chama de estudar apagar. Estamos sempre fazendo com que vocês tenham gosto pelo estudo e, nessa parte agora pandêmica, com a dificuldade da aula presencial, tem que ser remota. Muitos dos senhores não têm condição do acesso, eu entendo isso, né? Tem uma série de fatores, mas nós estamos suprindo de todas as formas, né? Então, dia 25 a 30, eu mando as atividades do mês de maio, de 25 a 30 de junho, do mês de junho, aí a gente termina o nosso segundo bimestre. Então, durante esse período, até o dia 25 do mês, dos 2 meses, a gente vai assistindo as aulas aqui, as videoaulas nossas, tranquilo, no Edgar, assistindo as vídeos, participando das videoaulas lá no Centro de Mídia, tranquilo, e fazendo também as atividades. Então, as atividades que os senhores fizerem no Centro de Mídia, mais as que eu vou encaminhar, terá a elaboração da nossa média final para o segundo bimestre. Muito obrigado, bom estudo a todos, que Deus nos dê saúde e muita fé no futuro. Fiquem com Deus, até a próxima. Obrigado.